Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu falo aqui em nome da Umbelino Autopeças. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois produtos que eu tenho aqui na loja para vender e que as pessoas têm muitas dúvidas. Tem gente que compra esses produtos e nem sabe como usar. Compra porque alguém indicou, porque um amigo falou que é bom, tá? Então eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês. Bardal B12, tá? Que é esse aqui, tem ele também a diesel, tá? Que é o do frasquinho verde, e o Bardal Prolonga, que é esse aqui, ó, tá? Antes de tudo, eu quero ressaltar que eu não ganho nada para falar sobre esses produtos. Eu vou esclarecer um pouquinho porque as pessoas perguntam e muita gente compra sem entender muito bem para que eles servem, tá? Então vamos começar falando do B12. O Bardal B12 ele é um aditivo que ele diminui atrito, né? Diminui atrito dentro do motor. Por exemplo, desgaste de bronzina, desgaste de anéis, desgaste de comando de válvulas, ou seja, tudo que tem atrito, que tem desgaste, tá? Que está ali encostando no outro, tem atrito. Então a função dele é essa. Inclusive você pode colocar em qualquer óleo, qualquer motor. Na embalagem fala, não sou eu que estou dizendo, tá? Na embalagem está dizendo que você pode colocar em qualquer motor, com exceção dos motores a correia banhada a óleo, tá? Você pode colocar em qualquer motor que não seja correia banhada a óleo, que ele vai ajudar, vai melhorar as qualidades do óleo. Muitas pessoas vão falar, mas o óleo já vem com os aditivos, não precisa colocar. Realmente, não precisa, concordo com você. O fabricante fala que não precisa, não tem necessidade. Só que quando você coloca ele, você está colocando algo a mais, você está melhorando o óleo, né? Está melhorando os aditivos, melhorando a qualidade do óleo. Isso é um assunto bem polêmico, que muita gente vai discordar, muita gente vai concordar. Quem usa o Bardal B12 vai concordar, quem nunca usou vai discordar, tá? Então, eu particularmente uso o B12, tá? Sempre que eu vou fazer troca de óleo eu coloco um, porque eu sinto que o motor fica mais silencioso, ele diminui aquele barulhinho que é do atrito do motor, né? O barulho do comando nas válvulas, ele diminui um pouquinho o barulho de corrente, quando o motor tem corrente comando. Então eu sinto que o motor fica mais silencioso. Um outro detalhe que eu já reparei também, que isso eu já fiz com um cliente que chegou com o carro batendo tucho. Era um Astra, se eu não me engano agora, já faz um tempinho. Era um Astra batendo tucho, só que batendo tucho de leve, sabe? Aquela pancadinha de leve. Eu falei, olha, coloca um desse aqui, que eu acredito que vai diminuir o barulho de tucho. E realmente resolveu, tirou o barulho de tucho do motor. Não resolveu na partida fria, né? Porque o tucho descarrega e não teve jeito. Mas quando o motor liga, que dá uma esquentadinha, aquele tucho que ficava batendo mesmo quente, ele resolveu, tá? Não significa que vai resolver no seu carro. Esse foi um caso aí que eu vi que resolveu. Então, o que ele faz dentro do motor? Ele diminui atrito e ele mantém a viscosidade do óleo. O que é manter a viscosidade do óleo? Quando o motor esquenta, o óleo tende a dar mais uma afinada, né? Ele dá uma afinadinha, fica aquele óleo um pouquinho mais ralo, e quanto mais aquece o óleo, maior a tendência dele dar aquela afinada, né? E ele também tem aditivos que fazem limpeza dentro do motor. Então ele promete que vai limpar mais o seu motor, além de diminuir o atrito e tornar o motor um pouquinho mais silencioso, tá bom? Então a minha percepção que eu tive usando ele foi diminuir barulho. Eu senti que o motor fica muito mais silencioso, dá a impressão de que o motor fica mais liso, sabe? Eu acredito que quem vai sentir mais isso é quem já está acostumado com o carro. Você roda com o carro aí 1 ano, se colocar ele, eu acredito que você vai conseguir perceber essa diferença que eu estou falando, principalmente em relação ao ruído do motor. Esse é sobre o Bardal B12. Lembrando que tem ele também na versão a diesel, que o formato é o mesmo, B12 também, só que o frasquinho dele é verde, tá? É o B12 para motor a diesel. Outro detalhe sobre o Bardal B12 é sobre a quantidade. O fabricante recomenda que você coloque entre 10% e 20% desse produto no óleo. Então, um exemplo, um carro que pega lá 5 litros de óleo, ele vai dar 10%, que o frasquinho tem 500 ml, tá? São 500 ml. Então, um frasco dá para colocar em 5 litros de óleo. Acima de 5 litros, ele pede para colocar 2 frascos. Tá? A maioria dos carros aí é 4,5 litros, 4 litros, 3,5. Então, um frasquinho desse aqui é suficiente. Pode colocar entre 10% e 20%. Não recomendo colocar mais que 20%. Tá? Pode colocar em moto também, que eu já tinha esquecido de falar.
Se você quiser colocar na moto também, lembrando que a proporção é entre 10% e 20%. Então você vai ter que diluir, vai ter que fazer o cálculo e colocar lá a quantidade. Não vai um frasco desse aqui numa moto, tá? Até 20%. Então numa moto aí, por exemplo, pega 1 litro de óleo numa CGzinha, você vai colocar entre 100 e 200 ml, né, que vai 1 litro só, tá? Então é isso. Agora nós vamos falar sobre o Prolonga. Esse Prolonga, ele tem muita polêmica também sobre ele. Por quê? O pessoal usa esse produto aqui quando o motor do carro tá ruim para passar ele para frente, né, para empurrar o BO para o próximo. Qual que é a função desse aditivo? Se vocês olharem, ele é bem grosso. Ó, tá vendo ele descendo? Ele é bem grosso, ele parece um mel. A primeira polêmica. O pessoal fala, se você colocar esse aditivo, ele vai diminuir a lubrificação do motor e vai estragar o motor. Se você está com o seu carro fumando ou ele está batendo, por exemplo, tá batendo biela, ou ele está fumando, significa que você vai ter que abrir esse motor e fazer uma retífica. Não tem para onde correr. Essa é a solução, abrir e fazer retífica. Algumas pessoas põem óleo mais grosso, que depois eu vou falar no outro vídeo, eu vou falar sobre isso também. Então, o que ele vai fazer? O bardal, esse bardal aqui, ele vai, vamos dizer assim, mascarar o problema. Ele vai te dar um fôlego para você ganhar o dinheiro. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está lá com o carro fumando, você fala, caramba, não tem dinheiro para fazer o motor desse carro agora. E ele já está fumando muito, já está jogando óleo pelo escapamento, já está encharcando vela. Algumas pessoas usam aquele prolongador de vela, né, para diminuir, para não encharcar tanto. Então ele vai criar uma película no lugar onde está tendo fuga de óleo. Então, por exemplo, o carro está fumando, ele vai ter fuga de óleo, está passando óleo pelos anéis e está indo para a câmara de combustão e está queimando junto com o combustível. Então ele vai diminuir a passagem de óleo, diminuir bastante a passagem de óleo, e o carro vai começar a fumar bem menos, ou às vezes vai até resolver, vai até parar de fumar, tá? Se ele estiver batendo, por exemplo, está batendo biela, significa que está com folga, tem folga ali no mancal. Então ele vai criar uma película também e vai diminuir a passagem de óleo, vai manter ali a pressão de óleo entre a biela e a bronzina. Então também vai resolver. Vai estragar o motor? Olha, eu não posso dizer para você se vai estragar ou não, porque o seu motor já está estragado, né? Foi o que eu acabei de falar. Se o motor está fumando, você vai ter que abrir e fazer retífica. Se está batendo biela, você vai ter que abrir e fazer retífica. Ou seja, o motor já foi para o espaço, não tem o que fazer, você vai ter que abrir ele. Então ele costuma dar um fôlego, né? Ele vai fazer com que você... Vou dar um exemplo aqui para vocês também, que já tem bastante tempo. Tem um cliente que estava com um Uno quadradinho, 92, se eu não me engano, o Uno, e já estava fumando muito, encharcava a vela direto, volta e meia estava tirando para limpar a vela, porque o carro começa a falhar, né? A vela não passa mais faísca, começa a falhar. E aí ele colocou um desse. Eu falei para ele, olha, você não tem dinheiro? Ele falou para mim, não tem dinheiro para fazer o motor desse carro agora, não tem como fazer, eu preciso ganhar o dinheiro ainda. Eu falei, olha, põe um desse aqui que ele vai te dar um fôlego, não vai resolver, ele só vai mascarar o problema. Ele colocou um desse aqui, 2 dias depois ele voltou, uma semana eu acho, e o carro já não estava fumando mais quase nada, usando o óleo original. Resolveu o problema dele por um tempo, tá? Então ele é aquele produto que vai te dar um fôlego para você ganhar dinheiro até você arrumar o motor do carro. Então, o que ele vai fazer na prática? Ele vai vedar o lugar onde está vazando o óleo, tá? E ele também não dá um resultado imediato. E não é aquele resultado imediato como esse aqui. Esse aqui você colocou ele no motor, se tiver algum barulhinho ali de tucho, você vai rodar aí, sei lá, meia hora, 1 hora, e você já vai perceber a diferença. Esse aqui você tem que rodar um tempo com ele. Rodar aí uns 500 km, 1000 km, para começar a perceber, porque o óleo é como se fosse o veículo para levar ele. Ele se mistura com o óleo e no lugar onde está tendo vazamento de óleo, ele vai formando uma película, vai fechando, fechando aos pouquinhos, até que ele resolve bastante o barulho, tá? Fuga de óleo, motor fumando, e ele deixa o motor também mais silencioso, tá? Por causa disso, por causa dessa película que ele forma. A quantidade que você vai usar desse aditivo, esse aqui você pode colocar um frasco no motor. Se o seu carro tiver com pancada de batendo biela, fumando, você vai usar ele. Pode colocar um frasco, pode pôr motor a diesel também, tá? Esse aqui pode pôr motor a gasolina, diesel, tanto faz. Uma outra coisa que é muito importante para quem vai usar esse produto,
ele tem que ser aplicado com o motor funcionando. Então você não vai lá despejar ele depois da partida, porque ele vai ficar tudo ali em cima no cabeçote. Você vai ligar o carro, abrir a tampa e vai colocando aos pouquinhos. Vai colocando para ele misturando, né, para ele não descer tudo e não entupir o pescador. Outro detalhe é o pescador de óleo. Para quem não sabe o que é pescador de óleo, é uma peneirinha que fica lá embaixo. É uma peneirinha que ela segura a sujeira, que a bomba puxa o óleo para levar para cima do motor. Para quem não conhece, tá? Então essa peneirinha, quando o motor está muito carbonizado, ela tende a entupir. Então se você colocar esse produto e o seu motor começar a fazer mais barulho, ou ele não estava fazendo tanto barulho, não mudou o barulho colocando ele, provavelmente você vai ter que abrir o cárter e conferir lá o pescador de óleo, que é a peneirinha que fica lá dentro do cárter. Tem que tirar o cárter do motor fora para ver se ele está entupido, tá? Porque acontece do pessoal colocar, a pessoa coloca, fala, não resolveu, eu coloquei, começou a acender luz de óleo, porque esse produto ele desceu, foi lá para o pescador, e agora a bomba está tendo dificuldade em puxar o óleo. Ela já estava com dificuldade em puxar, talvez até por isso que estragou seu motor, criou pancada, porque estava com deficiência de lubrificação por conta da carbonização do motor. Então você colocou esse produto, ele vai fechar mais ainda a passagem de óleo e vai começar a acender luz de óleo. Então acendeu, você já sabe que o pescador está entupido. Já tem que levar no mecânico, mandar tirar o cárter e fazer uma limpeza. Fazer a limpeza do pescador, limpar cárter. Provavelmente o motor está bem carbonizado, ok? Então, recapitulando, esse produto aqui é para evitar desgaste. Você pode usar em qualquer carro que não tenha correia dentada banhada a óleo, tá? E esse daqui é para motor cansado, é aquele motor que já chegou no final da vida, já está fumando muito, já está batendo e você precisa de um tempo para arrumar o motor. E esse aqui vai te dar um fôlego, vai te dar um tempo aí para você ganhar o dinheiro de arrumar ele, tá ok? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Lembrando mais uma vez que eu não ganho nada, que o pessoal fala, o cara tá fazendo propaganda. Não estou fazendo propaganda, estou falando da minha experiência com o produto e tentando orientar os clientes. E por que eu falo de orientar? Porque às vezes o cliente chega aqui e fala, me dá um Bardal Prolonga, que é isso? Aí eu pergunto, normalmente eu pergunto, né? Falo, mas por que você quer o Bardal Prolonga? Porque um amigo meu me falou que é bom. Mas o seu carro tá batendo? Tem alguma pancada? Não, não tem, tá normal. Ele fuma? Não. Baixa óleo? Não. Mas por que você vai levar? Porque ele falou que é bom. Só que o amigo dele tinha falado desse aqui, ó. Entendeu? E ele ia colocar o outro, ia colocar o Prolonga, tá? Ou seja, ia usar o aditivo errado no motor, tá ok? Então é isso aí, galerinha, muito obrigado. Para quem assistiu até aqui, ficou um vídeo bem longo. Tinha muito mais coisas que eu tinha que falar, mas eu tentei resumir o máximo possível, tá? Se você gostou, deixa um like. Se tiver dúvida, deixa aí pra gente, coloca aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica e até a próxima.